Dando continuidade à nossa grade de microbiologia, vamos falar agora sobre as bactérias. Pessoal, as bactérias é mais um dos micro-organismos que existe na natureza. E o que você tem que saber sobre as bactérias, basicamente, são as suas características, a importância ecológica, ou seja, qual a sua importância para a natureza, e também as doenças relacionadas a esses indivíduos. Quais são as características das bactérias? As bactérias, galera, são seres procariontes. O que isso quer dizer? Que as bactérias não possuem núcleo, ou seja, elas não possuem núcleo e nem organelas membranosas. E o núcleo também é uma membrana. Resumindo, as bactérias não possuem membranas internas, então ela não vai ter mitocôndria, ela não vai ter retículos, né, endoplasmático rugoso, endoplasmático liso, lisossomos, nenhuma organela com membrana as bactérias terá. E o núcleo, por ser também, né, uma organela membranosa, uma estrutura membranosa, as bactérias também não têm. Por isso são classificados como seres procariontes. E isso é interessante porque os únicos seres vivos, né, que são procariontes são os indivíduos do reino Monera. Então as bactérias, né, possuem essa característica exclusiva, né, delas, no caso do reino delas. Outra característica das bactérias é que elas são unicelulares. Isso quer dizer que toda bactéria tem apenas uma célula. Então, seres unicelulares apenas com uma célula. Em relação à alimentação, nós podemos encontrar bactérias heterótrofas na natureza, ou seja, bactérias que precisam comer, e nós também podemos encontrar aquelas autótrofas, aquelas que conseguem produzir o próprio alimento, no caso fazendo fotossíntese ou quimiossíntese. Sendo assim, ela consegue fazer, né, a sua matéria orgânica, o seu alimento, para que ela consiga produzir, né, no caso, converter isso em energia. Outra característica importante das bactérias é que elas possuem parede celular. Só que detalhe, muito cuidado, que a parede celular das bactérias é uma parede celular diferente das paredes celulares das plantas, é outra composição. A parede celular delas é formada de peptídeo-glicanos, isso quer dizer que é açúcares com proteínas. Então, diferente das plantas, que é celulose, aqui é outro tipo, né, de estrutura. Essas características básicas aqui você tem que saber, tá? Isso cai com muita frequência, eles colocam esse tipo de característica em questões e te pergunta a que ser vivo está relacionado a essas características. E as bactérias, né, diferentemente dos vírus, são seres vivos porque possuem células. Agora, em relação à importância ecológica, a importância dela para a natureza. As bactérias são causadores de diversas doenças. E essas doenças a gente vai ter que estudar, tá, para poder fazer as provas. E eu vou destacar com vocês aqui algumas principais. Elas também são importantes, né, na questão da decomposição da matéria. Por exemplo, a matéria orgânica, o lixo, né, que a gente produz, a matéria orgânica no geral, elas são decompostas tanto por bactérias quanto também por fungos. Outra característica importante delas é que elas podem produzir oxigênio, no caso das bactérias autótrofas, né, aquelas bactérias que são fotossintetizantes, elas conseguem produzir oxigênio. Produção de laticínios, produção de alimentos, muitas bactérias são usadas na alimentação humana, por exemplo, na produção de queijos, né, de laticínios, iogurtes. Então, a gente usa bactérias nesse sentido aí. Também são muito importantes nos ciclos biogeoquímicos, no ciclo do nitrogênio, por exemplo, elas auxiliam, né, elas são importantes para que consiga fixar o nitrogênio no solo para que as plantas consigam utilizar. Resumindo, são seres extremamente importantes. Muito cuidado, quando a gente lembra de bactéria, né? Normalmente a gente lembra de doenças, mas não é só isso, tá? São extremamente importantes, são um dos seres vivos mais importantes da natureza. Eu costumo até dizer, sem os seres humanos, a Terra, né, estaria muito bem. Agora, sem as bactérias, seria uma extinção em massa. Então, sem bactéria, não tem vida na Terra. Continuando aqui com as características, eu vou mostrar para vocês agora aqui a estrutura das bactérias. O que uma bactéria pode ter? Como a ideia aqui é mostrar para vocês de forma concisa aquilo que cai com maior frequência e aquilo que de fato é o mais importante de cada conteúdo, eu destaquei para vocês aqui agora as principais características das bactérias. São aquelas características que a bactéria pode ter. Não quer dizer que ela tenha todas essas. A gente tem bactérias com vários tipos de estruturas, mas essa aqui são as estruturas que elas poderiam ter. No caso, essa bactéria aqui é uma bactéria completa, com tudo que uma bactéria poderia ter. Vamos começar aqui, né, primeiramente falando do flagelo. O flagelo é uma estrutura utilizada para locomoção,
As bactérias podem ter flagelo, não, nem todas terão, mas elas podem ter flagelo. Esse flagelo é importante para a sua locomoção naquelas bactérias que possuem. Outra coisa que as bactérias podem ter é as fímbrias. As fímbrias ou pili são espécies de cílios, né? Como você pode ver aqui, ó, normalmente, né, os cílios eles são mais numerosos. E nesse caso aqui, tá aqui a estrutura, também é chamada de pile ou pelo sexual. Ela utiliza essa própria fímbria aqui para poder se reproduzir. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ocorre a reprodução delas. Essa fímbria e essa pile, né, no caso, elas utilizam para locomoção, algumas bactérias utilizam isso quando ela não tem flagelo, mas também é muito importante para fixação do substrato. As bactérias utilizam essas fímbrias para poder se fixar também em alguns substratos. Por exemplo, os seus dentes, né, a sua garganta, dentro da sua boca. Então elas utilizam esses pelinhos aí, nessas fímbrias, essa pile, para poder grudar nas coisas. Outra coisa importante, que as bactérias possuem essa cápsula. Essa cápsula aqui, ajuda a bactéria a se proteger. Só lembrando, galera, todo revestimento, né, uma das características principais deles é proteção. Então, essa cápsula que as bactérias podem possuir é uma cápsula que é importante para a proteção porque vai deixar ela bem maior, né, em relação a outras bactérias. Então, isso dificulta, por exemplo, as células de defesa matarem elas. Mas também essa cápsula é importante também para a fixação, juntamente com as fímbrias, né, ou a pile, no caso aqui, cílios, você pode vir em qualquer termo, ela utiliza essa cápsula para se fixar no substrato e ela pode formar, né, as famosas placas, assim, que ela vai ficar uma sobre a outra, grudada, formando colônias. Lembrando que as bactérias podem formar colônias, apesar de viverem isoladamente, elas também podem virar colônias. E aí, embaixo dessa cápsula, pode haver também a parede celular. Essa parede celular, como eu falei já com vocês, ela é feita de uma substância chamada peptidoglicano. E esse peptidoglicano ele vai estar revestindo as bactérias, dando forma e proteção. Esse formato das bactérias, formato redondo, né, que a gente chama de coco, ou formato de bastão, a parede celular ela é muito importante por isso. Ela vai dar essa forma, além de dar essa forma para elas, vai também proteger essas bactérias das substâncias químicas, no caso dos antibióticos, das células de defesa. Então é uma estrutura de proteção. Depois, né, abaixo da parede celular, vem a membrana plasmática, que é a estrutura, né, que toda célula tem, é responsável por selecionar aquilo que entra e o que sai dentro das células, e não seria diferente aqui nas células das bactérias. Dentro agora da célula, né, no caso do citoplasma, nós vamos ter o citosol, normalmente, que é o líquido que tem aqui dentro, e como organela, a bactéria, galera, possui uma única organela, que é o ribossomo. O ribossomo é a organela essencial para a produção de proteína. Então, todo ser vivo tem que ter ribossomos porque ele precisa produzir suas proteínas e as bactérias possuem esses ribossomos. Além disso também, a bactéria possui o material genético. Esse material genético ele é circular e ele fica aqui na região central, né, da bactéria. Outra coisa também que eu não coloquei aqui nessa imagem, mas ela possui também um material genético chamado de plasmídios. Os plasmídios são materiais genéticos que são separados desse material genético central, que é o que dá metabolismo para a célula da bactéria. Os plasmídios são materiais genéticos extras, que ele vai estar também localizado aqui dentro da bactéria, mas eles são separados desse aqui. Então ele vai estar em algumas regiões das bactérias. E esses plasmídios, que é um material genético extra que ela possui, é responsável por conferir resistência a antibióticos. Então, dentro desses plasmídios, né, vai ter genes que vai ter características relacionadas à proteção delas, à resistência, porque as bactérias também podem ter resistências, né, através da evolução das mutações, ela pode adquirir resistências. E o que vai acontecer? É nesses plasmídios que vai estar esses genes que conferem resistência. Então, além desse material genético que ela possui aqui dentro do citoplasma, esse material genético principal, ela vai ter alguns materiais genéticos extras chamados de plasmídios. Também são materiais genéticos circulares, tá? Em formato de círculo. Então eles vão estar aqui dentro do citoplasma dela. E, né, então aqui tá todas as características todas as estruturas, né, que as bactérias podem ter. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é a reprodução delas, né? Como é que as bactérias se reproduzem. As bactérias, elas podem fazer reprodução, a reprodução mais comum delas é a reprodução assexuada, que é por cisparidade, onde uma bactéria faz a divisão e forma duas. Mas também, galera, mais importante que isso,
elas podem, né, ter mecanismo de produção de variabilidade. Aqui não é chamado de reprodução sexuada, a gente fala que é um mecanismo para criar variabilidade. Além dela fazer reprodução assexuada, onde uma bactéria vira duas, ela também tem esse mecanismo onde ela vai produzir variabilidade genética. Alguns livros eles traziam antigamente, né, até que isso aqui era um tipo de reprodução sexuada, mas nos livros mais atuais eles apenas trazem o termo mecanismo de variabilidade genética, porque de fato não é uma reprodução, ela está apenas transformando o seu material genético em um diferente e com isso criando variabilidade. São três tipos, esses três tipos costumam cair em provas. Vou mostrar para vocês de forma bem simples como que isso acontece, para você não se confundir na hora da prova, tá? Qual o primeiro aqui? O primeiro aqui é a conjugação. A conjugação é um mecanismo de variabilidade genética onde uma bactéria ela doa um plasmídio de uma para outra. Uma bactéria vai encontrar outra no ambiente e ela vai ligar uma pile, né, na outra. A pile, como eu te falei, é esse pelinho aqui, né, sexual, uma fímbria na outra. Quando uma fibra se conecta à outra, ela cria uma ponte de citoplasma. Assim, ela consegue transferir um plasmídio de uma bactéria para outra. Se esse plasmídio tem genes diferentes, né, no caso, essa outra bactéria vai sair também com esses genes diferentes. Então, ela vai ter uma variabilidade, vai ter uma modificação. E se for um gene que confere resistência, essa outra bactéria também vai ter resistências aos antibióticos ou, sei lá, alguma substância química, né? Tem um mecanismo também chamado de transformação, onde a bactéria adquire material genético do próprio ambiente, ela acaba recebendo, né, ali na natureza, pode ter algumas bactérias que morreram, e essa bactéria aqui que está lá na natureza por ali, né, vacilando, acaba capturando esse material genético para ela, e se esse material genético, né, trouxer algo novo para ela, isso é uma transformação. No caso, é um mecanismo também de variabilidade genética. Aí, conjugação, quando a bactéria se liga a outra, transformação, quando a bactéria captura o material genético do próprio meio. E o terceiro caso aqui, que é o mais interessante, é a transdução. Quando um vírus ataca uma bactéria, ele leva o material genético de uma bactéria para outra, porque ele sai da bactéria, ele sai da célula e ele mata essa célula e com isso ele carrega o material genético da célula hospedeira. Se esse vírus levar um material genético de uma bactéria para outra, isso aqui é chamado de transdução. Porque ele pegou o DNA de uma bactéria que ele infectou e atacou. Quando a célula é lisada, a célula morre, ele leva o DNA de uma bactéria para outra. E aí ele vai injetar o DNA de uma bactéria na outra. E essa bactéria receptora essa bactéria vai receber o DNA da bactéria que o vírus tinha atacado. E com isso ela vai receber um material genético novo. Tá? Então, esse processo também acontece na natureza, é chamado de transdução. A transdução é um mecanismo em que as bactérias, né, no caso, recebem materiais genéticos de vírus, no caso, os vírus chamados de bacteriófagos. Tá? Então, quais são os três tipos? Conjugação, transformação, transdução. Conjugação, uma bactéria se liga na outra. Transformação, a bactéria pega material genético do próprio meio ambiente. E a transdução, o vírus leva de uma célula para outra. Certo? Agora, outra característica interessante das bactérias é que algumas podem passar por um processo chamado de esporulação. A esporulação é um mecanismo em que as bactérias vão utilizar para poder sobreviver ao ambiente. O que acontece? Alguns ambientes não são favoráveis para essas bactérias. E para que ela consiga sobreviver até encontrar um ambiente favorável, elas passam por esse processo chamado de esporulação e viram esporos. Isso aqui acontece, por exemplo, com a bactéria do tétano, que causa a doença tétano. A bactéria ela vai, no caso, perder todo o seu citoplasma, ou parcialmente o citoplasma, e ela vai resguardar o material genético dela numa espécie de cápsula chamada de endosporo. E no momento em que ela perceber que o ambiente é favorável, ela volta ao normal. E ela pode ficar até meses ou anos nesse formato aqui de esporo. Então, olha aqui, ó, a bactéria está aqui normalzinha, né, em forma de bacilo. Ela vai se perdendo, né, desidratando, perdendo o citoplasma dela e o material genético dela ela guarda dentro de uma cápsula, como se fosse uma semente. Depois de algum tempo, né, ela vai, no caso, perder todo esse conteúdo, vai degenerar todo esse conteúdo do citoplasma dela e lá vai virar uma espécie de semente chamado de endosporo ou esporos. E ela pode ficar aí um bom tempo na natureza. Aí você vai lá, se infecta com ela e ela volta normalmente, né, ao estágio inicial, como ela era antes.
e aí agora pode infectar novamente a pessoa. Tá? Então a esporulação é um processo que acontece também com algumas bactérias. Aqui, ó, vou destacar para vocês as doenças, né, bacterianas. Nós temos várias doenças bacterianas. Tome muito cuidado porque as provas vão perguntar para você tipos de doença. Então ele vai colocar ali para ti das doenças abaixo, marca aquela que é causada por bactérias. Aí você tem que saber, tá? Então nós temos aqui várias doenças: a cólera, né, a difteria, o coqueluche, a hanseníase, a febre tifoide, a pneumonia, a peste bubônica, a meningite e a sífilis. São todas doenças causadas por bactérias, além do botulismo, da gonorreia, a leptospirose e o tétano. Eu vou destacar para vocês, né, essas doenças aqui que vocês têm que lembrar na hora da prova que elas são causadas por bactérias, mas também eu vou gravar sobre botulismo, gonorreia, leptospirose aqui para vocês. Eu vou pausar o vídeo aqui agora e eu vou gravar agora separadamente cada doença dessa aqui para você poder estudar detalhadamente cada um dos casos, beleza?